Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje, na 10ª semana do tempo comum, nos impõe uma realidade que nos chama muita atenção, embora seja o centro da nossa fé, a verdade que o Senhor, o bom Deus, nos trouxe. O próprio Jesus vai falar com muita sabedoria e autoridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade que nosso Senhor fala é a grande dignidade que Deus nos revela, de que não existe outro Senhor, que não existe outro Deus, senão o nosso Deus. Chegando às Sagradas Escrituras, santamente afirmar que só o Senhor é Deus. Qual Senhor? O nosso, que nos criou, que nos santificou, que nos redimiu e que nos devolveu o paraíso, a eternidade que havíamos perdido. Quando o cristão, ele toma consciência do que ele é chamado a ser em meio ao mundo, ele compreende que levar a verdade a um mundo de tantas inverdades, se manter na verdade em meio a um mundo tão plástico, ele sabe que para ele ali é uma grande cruz. Não é fácil em meio ao mundo pregar a verdade trazida por nosso Senhor. Por quê? Porque Satanás, o diabo, ele é o mestre das ilusões e por missão, nós poderíamos dizer assim, ele tenta nos ludibriar, nos enganar, para nos fazer nos perder, para nos levar à perdição. É por isso que no texto santo do Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor falando que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que for além disso, vem do maligno. E aqui, é claro, numa perspectiva de fé, onde nós somos chamados a assumirmos a nossa identidade, a assumirmos quem nós somos. Aconteça o que acontecer, nós temos que primar pela verdade e assumir as consequências da verdade. Se somos cristãos, verdadeiramente somos cristãos. Se somos de Cristo, verdadeiramente devemos ser de Cristo. Em meio a todas as situações, em meio a todas as dificuldades, em meio a tudo aquilo que venha a acontecer, nós devemos assumir a nossa condição de cristãos. E é muito interessante porque desde o início da igreja, a verdade, ela nos é muito cara. Porque lembrem, quando nosso Senhor começou a pregar, quando Ele começou a trazer a verdade ao mundo que o mundo não mais conhecia, como até hoje, muitos ainda não conhecem. Na hora em que o caluniaram e que ele foi condenado ali em meio a tantas inverdades e condenado também por algumas verdades. Nós vemos que condenado pela verdade, não porque ele estivesse errado, mas condenado pela verdade porque o mundo não estava preparado para escutar a verdade, ou não queria escutar a verdade. Nós vemos que
em meio àquela tensão daquela prisão ali, surge uma pergunta, onde aquele algoz ali pergunta a Nosso Senhor o que é a verdade. Qui is veritas? O que é a verdade? E, por incrível que pareça, Nosso Senhor silencia. Porque a verdade não é uma coisa. A verdade não é uma simples resposta. Mas a verdade é uma presença. E eles todos ali estavam diante da verdade. Se talvez tivessem perguntado quem é a verdade, ele teria dito, sou eu. Mas como perguntaram o que é a verdade, ele silenciou. Porque a verdade para nós católicos é uma pessoa. Essa verdade para nós está nos céus, que é o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nessa verdade que é o próprio Deus, nós temos que pautar a nossa vida, buscando viver em harmonia com os ensinamentos, buscando viver em harmonia com o grande desejo de Deus, é que nós sejamos um com Ele, que nós sejamos um com Ele na verdade que é Ele. Então, para nós católicos, para nós cristãos, a verdade é aceitarmos Nosso Senhor como o nosso Salvador, é aceitarmos Nosso Senhor como a razão dos nossos dias, é aceitarmos Nosso Senhor como a nossa poderosa força, como o nosso penhor de herança. E não existe para nós cristãos outra herança, algo mais precioso, senão a comunhão, a proximidade, a intimidade com o Senhor, o bom Deus, que vai nos garantir a eternidade. Lembrem que a salvação pertence àqueles que em vida procuraram a Deus. A salvação pertence àqueles que em vida lutaram contra o pecado mortal. A salvação pertence àqueles que em vida buscaram associar a própria vontade à vontade de Deus. Lembremos-nos que não existe, de modo algum, nenhum modo de ludibriar a salvação do homem. Aqueles que em vida fizeram por onde se salvar, haverão de se salvar. E aqueles que em vida não fizeram por onde se salvar, não haverão de se salvar. Muitas vezes a gente vê algumas situações que nós somos questionados se de verdade ali há entendimento de fé e de conhecimento de eternidade. Muitas vezes, quando nós vemos pessoas que levaram socialmente uma vida não tão boa, e quando morrem, aí as pessoas dizem assim, está no céu. Minha gente, nós temos que ter muita clareza. Deus não é corrupto. Deus dá a cada um conforme cada um fez por merecer. Porque senão Deus estaria brincando com a gente, nos fazer sofrer tanto, para renunciar a tanta coisa, nos fazer muitas vezes viver dilemas e dramas uma vida toda, para sermos fiéis a Ele, e no fim, Ele salvar todo mundo. Não. O Senhor
é misericórdia. Isso é verdade, não há dúvidas. Mas o Senhor também é justiça e dá a cada um conforme cada um merece. E observem que, para nós cristãos, é importante a gente tomar consciência disso aqui. A nossa vida aqui na terra não é para ser vivida na libertinagem, numa distância de Deus, numa pseudo proximidade com Deus, que eu faço tudo do jeito que eu quero, como eu quero. Não. É preciso que nós católicos tomemos consciência de que a nossa estadia aqui na terra tem um objetivo: nos aproximarmos de Deus, para vivermos uma felicidade que começa aqui e desemboca na eternidade. E é por isso que Deus é bom, que nos ajuda, que nos dá toda a força, que nos dota de todas as capacidades de escolhermos a Ele ao longo de toda a nossa vida, que nos faça um dia chegarmos todos na glória dos céus. Que o Senhor, o bom Deus, nos abençoe, nos ajude nesta caminhada rumo ao céu, para que, vivendo aqui na terra, desejosos do céu, um dia possamos alcançá-lo e assim nele repousarmos eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.